Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição de Bora Falar de Branding, conversando hoje com muito orgulho com o Manuel Falcão, diretor de comunicação da TV Globo, gigante de comunicação do nosso país, e vamos tentar explorar ao máximo, tentar entender as estratégias de branding, tentar entender como é que Olimpíadas, por exemplo, ou Big Brother se encaixam dentro das estratégias principais de branding da organização e tentar desvendar um pouquinho mais da carreira dele, ele que veio da Globosat e assumiu, tem, acho, se não me engano, menos de um ano, a comunicação da Globo como um todo. Então, para a gente, que já tivemos a oportunidade de conversar com inúmeras grandes empresas multinacionais e nacionais, a gente tem hoje a oportunidade de trazer mais um conteúdo relevante, né, trazer mais uma empresa de porte global, né, que vai trazer para a gente um pouquinho desse olhar do que é o nacional, do que é o global, e como é que se constrói, e, acima de tudo, como é que se mantém uma marca de alcance de penetração nacional. Então, em um segundo com vocês, Manuel Falcão. Só pedindo para você que se está curtindo o canal, deixa ali embaixo o seu joinha, o seu ok, compartilha o conteúdo, acima de tudo, com quem você entender que este programa faz todo sentido e mande, seja pelo LinkedIn, né, Dario Menezes, ou seja, aqui pelo canal do YouTube, mande as suas sugestões de programações, sejam de executivos ou de empresa. O Bora não tem nenhum tipo de objetivo comercial, ele é, acima de tudo, um projeto acadêmico que visa levar o conteúdo sobre estratégia de marca, sobre o conteúdo, sobre as suas N facetas, posicionamento, equity, diferenciação, empower branding, por exemplo, construção de relevância, diferenciação, métricas, valuation de branding, tudo, né, o 360 sobre o que é a gestão de marca. Então, em um segundo com vocês, Manuel Falcão, diretor de comunicação da TV Globo. Olá, pessoal. Então, estamos agora voltando, começando para valer a nossa conversa com o Manuel Falcão, diretor de marca e comunicação da TV Globo. Como eu falei na abertura, né, uma das métricas, a gente pode dizer, de um sucesso de um projeto acadêmico é quando a gente tem a atenção de grandes empresas, entre elas a Globo. Vai ser um prazer conversar com o Manuel, vai ser um prazer que a gente tenha a oportunidade de entender um pouquinho mais como é feita e, acima de tudo, né, como se desdobra a estratégia de branding dessa gigante global de comunicação. Manuel, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui no Bora Falar de Branding, é um prazer para a gente a sua presença. Eu que agradeço, para mim também é um enorme prazer, um momento até de relaxamento, né, diante dessa dinâmica que a gente está tão louca, que a gente poder falar de um assunto tão legal quanto o branding. E, acima de tudo, né, Manuel, assim, o Bora, ele é um projeto, como eu disse, acadêmico, que visa, acima de tudo, alunos de MBA pelo Brasil, que, às vezes, tem olhares multifacetados do que é uma estratégia de brand. Alguns acham que é só o nome e o logo, outros acham que é uma bela tagline, os outros acham que é isso ou aquilo. Na realidade, é como se fosse um grande fractal, você tem 300 coisas que explodem quando você pensa numa estratégia de branding, e vocês são craque nisso, né? Então vai ser muito bacana a nossa conversa, acima de tudo. Para começar, Manuel, a gente sempre faz uma pergunta que é muito simples, mas que ela traz para quem nos assiste um pouco da trajetória de vida do entrevistado, um pouco do que foi a sua trajetória profissional, para entender um pouquinho, né? Então, assim, a pergunta mais simples e sincera que a gente faz sempre no início é: conta um pouquinho para a gente de quem é o Manuel, o que estudou, acima de tudo, né? E a sua carreira que você teve até agora para estar dentro da Globo. Acho que antes um pouquinho do pessoal. Eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho chamado João, de 17, outra Maria, sou casado com a Tatiana Costa. Eu sou uma pessoa que, na ocasião, nasci fora do país, porque meu pai estava fazendo mestrado, nasci na Suíça, passei minha infância em Olinda, foi muito importante para mim, assim, uma coisa que eu guardo com muito carinho. Eu era vizinho de Aloysio Magalhães, que foi um dos maiores designers que esse país já teve, era muito amigo de papai, então tem ali já uma semente.
E assim, eu sou formado em desenho industrial, essa é a minha formação, e hoje eu sou um executivo do universo audiovisual, né? Que muito focado em marca. Eu sempre digo que minha faculdade não foi necessariamente na faculdade, foi também. Eu entrei na Globo, na Globosat, no caso, muito cedo, eu entrei como estagiário em 1996, então eu aprendi fazendo, né? Eu acho que na época a gente não tinha tecnologia de televisão e de câmera que a gente pudesse aprender a fazer audiovisual fora do universo de TV. Então, eu tive uma grata oportunidade de estar lá desde 96, e lá eu construí minha carreira de designer, diretor, que eu estou hoje de marca e comunicação. Nossa, aqui, né, a gente sempre faz a pergunta, né, e assim, a gente imagina, mas assim, se surpreende pela densidade, né, nasceu na Suíça, morou em Olinda, teve conhecimento desde cedo, né, interação com um grande designer brasileiro, e entrou como estagiário. Uma pergunta, você falou que entrou como estagiário em 96 na Globosat. A Globosat começou quando? 93, 94? A Globosat começou em 92, ou 91. Faríamos 30 anos esse ano de Globosat. E aí eu entrei logo no começo e foi muito bom, porque eu nunca estava numa empresa que era igual, entendeu? Era uma empresa que estava se modelando e modelando a própria indústria de TV por assinatura. Com Então, a certeza. possibilidade de aprendizado e acesso, e você está muito próximo das lideranças, das decisões, fez daquilo uma jornada sensacional. Então, assim, eu sou muito grato a isso e mais feliz hoje de poder chegar nesse novo momento da Globo, né, que também está um desafio muito, muito similar, né? A gente não está mais na mesma empresa, na mesma indústria. É uma indústria que está se remodelando, que junta mídia e tecnologia, que não briga mais só com concorrentes nacionais. Assim, a gente tem um desafio gigantesco. Então, eu chego de novo nessa empresa, nessa nova Globo, que é uma Globo que está se remodelando e modelando. Então, para mim, é uma oportunidade muito rica. Eu acho que quando você está num lugar de crescimento, é menos sobre performance e mais sobre modelar o futuro para que a gente volte a ter uma boa performance. Então, e aí por isso que eu me sinto muito bem nesse lugar, porque eu sempre tive, de alguma forma, num lugar que estava sempre crescendo. Então, esse é um momento muito interessante para mim. Não, e a sua frase é muito bacana, né? Modelar o futuro acima de tudo, né? Mais do que olhar simplesmente a performance, né? Mas acima de tudo modelar o futuro. Que bacana isso, né? Antes de entrar na Globo especificamente, eu ainda queria continuar um pouquinho na Globosat, né? A gente estava falando aqui antes de começar a gravação, para quem está nos assistindo, né? Eu tive a oportunidade de ir um dia com o Antônio Rocha, né? A quem eu mando um grande abraço. Eu fui lá conhecer um pouquinho da Globosat, que por si só o prédio já é impressionante, né? E aí, assim, para começar na Globosat, você fez, quando você assume, né, ou não sei se é quando assume, a temporalidade não pode não ser perfeita, mas vocês fazem uma bela reposicionamento de cada canal, né? Então, se a gente pega o GNT, por exemplo, que foi o caso que eu acompanhei, né? Até porque em MBA eu já dei aula para algumas pessoas do GNT. Vocês, por exemplo, definiram muito bem a identidade do canal. Ele é um canal que não é feminino, ele tem alma feminina, que é muito diferente, né? E é um canal que ele não tem... ele tem o ativismo do bem, ele é propositivo, isso está na essência acima de tudo, né? Ele não marca a posição A ou B, mas acima de tudo ele traz para o diálogo e para proposições, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi, só para a gente voltar um pouquinho na Globosat, como é que foi todo esse trabalho, né, não sei se é a melhor expressão, mas de reposicionamento ou de evolução de posicionamento de cada um dos canais. O caso de NT é engraçado, porque ele é mais do que um reposicionamento, né? Quase que um canal que teve que renascer diante de uma decisão de negócio. Eu acho que todas as decisões que a gente toma de brand e de marca na Globo, elas estão muito voltadas para o negócio. Então, a gente vai refletir sempre uma decisão do negócio. E, a partir daí, a gente vai construir valor. Eu, particularmente, entendo marca como 4 elementos principais se você olhar o universo de identidade visual, né? Quem consome, né? Qual é a sua audiência? Aquilo faz parte da sua marca, porque ela tem um comportamento e ela vai agregar e defender ou não sua marca.
o conteúdo que você tem dentro daquela marca. Então, qual é o conteúdo que eu vou passar? Aquilo começa a definir e modelar a minha marca. É mais importante do que um logo, do que uma vinheta. Depois, como é que eu represento visualmente essa marca? Então, você tem quem consome, o que consome e como se isso vai se representar, porque tem que ter aderência, tem que ter uma conexão. E hoje em dia tem um outro vetor que é onde e como, né? Que é a questão da experiência. Então, assim, você tem que levar isso em conta. Se você está falando... No mobile, se na TV plana, em casa, né? Se é no transporte, né? E não é sobre o que é TV ou o que não é TV, porque eu acho que TV ou não TV, isso não é mais sobre se é uma grade de programação, se é linear, se é não linear, se é digital, se é telefone, não é sobre device, sobre programação. TV é algo que tem que estar sendo ressignificado, né? Tanto que você vê as principais marcas vindo com o nome de TV, Apple TV, YouTube TV. Então, se o TV fosse uma coisa ultrapassada, é uma coisa de a gente ressignificar. Mas isso é um outro assunto. Voltando para o caso do GNT que você falou, a gente teve, no momento, uma decisão. O GNT, eu não sei se você sabe, Dário, era Globosat News Television. Então, era um canal sobre notícias. E lá tinha desde esporte, futebol americano, a programas como Manhattan Connection, como programas que estavam muito ligados à notícia. E aí tem-se uma decisão de lançar o Globo News. Quando lança o Globo News no portfólio, o Globosat News Television, ele fica num lugar que ele não pode mais ocupar aquele território de posicionamento. E aí, olhando para o mercado, identifica-se uma demanda do universo, nesse momento ainda mais feminino mesmo, menos os valores e mais das mulheres de se encontrarem, de se perceberem, de poder falar sobre assunto de uma forma ainda que talvez hoje, lá atrás, não era tão correta, mas numa estética que a gente estava ligada muito mais aquela coisa clássica da mulher magra, bonita, modelo e tal, mas se identificou-se uma oportunidade de negócio e por isso a gente pega e lança o GNT como o canal da mulher, muito mais do que o canal de valores femininos, que isso foi sendo construído ao longo do tempo, desenvolvido em parceria com a sociedade, quase. Mas, assim, naquele momento, eu tinha que pegar aquela marca e dizer assim, essa marca não é mais sobre news, essa marca é sobre GNT. A gente opta por manter o GNT, não dá nenhum outro significado para ele. Hoje em dia, ele significa gente, né? Isso, então, acabou que foi naturalmente, mas o GNT, a gente lança uma identidade branca, eu não sei se você lembra, com mulheres lindas, passeando. Então, era muito mais para dizer, olha, aqui é o universo feminino, sofisticado. Ele estava quase no ambiente Vogue, numa coisa. Então, a identidade puxou. Depois o público veio atrás, motivado por uma demanda comercial, e aos poucos a gente foi adaptando a programação. Tanto que o Manhattan continuou lá durante um tempo, depois ele sai, muito mais à frente ele sai, e começam a entrar vários outros programas que vão preenchendo isso. Então a gente fez uma pivotada, a gente fez uma mudança de direção, onde a identidade visual, nesse caso, o brand liderou a mudança, por causa de uma decisão comercial, mas o nosso público, o nosso conteúdo ainda não eram femininos. O brand, ele criou um colchão para que o canal pudesse se transformar ao longo de 2 anos, porque não é fácil também você abrir mão de toda a sua programação de uma hora para outra. Esse é o caso de uma marca que puxou o reposicionamento. Tem outros momentos que a gente vai refletir uma decisão, como foi o Canal Viva, por exemplo. O Canal Viva tinha uma demanda por aumento da classe C, da mulher que trabalhava, mas que cuidava da família, que gostava de novelas, que gostava de uma programação mais familiar. E aí, nesse caso, o Viva não precisa puxar nada, ele só precisa refletir o que são a novela. Tanto que, se você for ver, a identidade era ainda do estereótipo, era rosa, era o laço, era o cuidado, era o universo da casa, da família. Então, assim, pensando que a gente tem sempre audiência, conteúdo e identidade visual, é sempre um alinhamento esses três, só que em alguns momentos um puxa o outro. Em alguns momentos o público, porque teve uma mudança... no contexto social, econômico, e aí você tem que mudar, ou porque você tem um conteúdo que chegou de uma forma muito interessante, ou porque você tem uma demanda comercial que a identidade vai ter que liderar isso no começo. Só um minuto, Manuel. Pessoal, vamos aqui para quem está assistindo a gente. Se você passou batido pelo que o Manuel falou agora, dá um rewind aí de 5 minutos. Primeiro ele falou de estratégia, construção de valor, e aí eu anotei aqui, né? Ele fala que marca para a Globo tem 4 grandes vertentes. Consome,
o conteúdo que vai ser aplicado, a, a, a representação que tem por trás e onde e como. E isso que ele fala é tão rico, porque para algumas empresas, às vezes, parece que o branding é um departamento à parte. É naquela salinha ali que tem um iluminado. E o que ele está demonstrando para a gente é que branding está dentro da concepção do negócio, está dentro da concepção estratégica de como o negócio vai ser. Isso, vou usar uma expressão que talvez aqui alguns não gostem, mas é um outro patamar. É uma outra concepção de que o branding está como ele deve sempre estar, como fala o Tim Hawkins, como fala o Acker, como fala o Kotler, na gênese do negócio. Muito bacana a maneira como você coloca. Só curiosidade, né? Só fugindo aqui. O Sport TV não, ele sempre foi o que é, né? Talvez assim tenham mudado os esportes, mas o Sport TV sempre já teve o seu DNA muito bem definido, concorda? Concordo, mas não concordo com o outro patamar, tá? Só para deixar claro que eu, como tricolor, eu não concordo com o outro patamar. Falei que iríamos ter contestações, tá vendo? Mas, assim, o Sport TV, ele sempre teve um lugar de crescimento muito interessante, e ele hoje sofre, talvez, o seu grande desafio, porque como a gente não conseguiu transportar essa marca para o universo digital, de consumo em iPhone, o modelo de negócio TV por assinatura, ele não conseguiu se adaptar tão rápido quanto foi o Netflix, porque assim, eu não acho que o Netflix, em algum momento, tenha tido conteúdo melhor que o universo TV por assinatura. Porque na TV por assinatura você tem jogo, você tem HBO, você tem Game of Thrones, você tem ao vivo, você tem futebol, é muito mais completa a oferta. Mas a gente não conseguiu entregar um modelo de negócio que a gente conseguisse transportar isso para o celular, para que seja consumido de outra forma, talvez com outro preço, pensando em escala e tal. Mas dentro desse universo TV por assinatura, o Sport TV sempre foi líder. Ele é líder desde sempre de audiência. E ele sempre teve uma estratégia de ter o melhor. Era o canal campeão, o canal que se posicionava com o melhor produto, com o melhor conteúdo. Então, assim, a gente realmente nunca teve concorrência. Se você for ver as 30 ou 40 ou 100 melhores audiências, eu já vi uma vez, a cada ano, 97 era do esporte. Então, tinha uma dominância muito grande ali. O mundo mudou, né? A gente está vendo aí a discussão por direitos entrando numa complexidade muito maior, e isso afeta a marca. Então, de novo, não é sobre a identidade visual, não é sobre a vinheta, não é sobre que tipo de valor social é o discurso apenas, é sobre o negócio em si. Então, se o seu conteúdo, de alguma forma, está sofrendo, ele vai influenciar diretamente na percepção de marca. A boa notícia é que a gente vai ter várias novidades aí ainda esse ano que vão, de novo, colocar o Sport TV nesse lugar de destaque para que ele possa performar. O Sport TV tem uma curiosidade de mudança, porque ao longo do tempo a gente tinha futebol no Sport TV, depois a gente passou a ter o Premier, e depois a gente começou a ter um pensamento único de esporte para a Globo. Então a decisão era qualidade de transmissão, você vai achar na TV Globo, você vê que tem uma qualidade de transmissão, uma excelência diferenciada. O Premier você tinha exclusividade, então no Premier você vai ver jogo onde as outras pessoas não vão ver, e no Sport TV a gente passou a trabalhar quantidade. Então no Sport TV você acha todas as modalidades, você acha jogos o tempo inteiro. Então a gente muda o posicionamento dele para o canal campeão, para somos todos campeões. A gente abre, torna ele um canal inclusivo, torna ele um canal de todos, torna ele um canal que... E aí a gente lança o Sport TV 38, 39, 37, a gente passa a ter 3 canais de Sport TV. Isso foi um período. Agora a gente vai mudar, então eu não posso te adiantar, mas a gente acabamos de aprovar a nova identidade de Sport TV, um novo posicionamento e também um novo produto, que vai passar por um novo modelo de distribuição. Eu não sei se você viu, a gente acabou de fechar essa semana, que o Premier vai ser distribuído também pela Amazon. Então tem toda uma lógica da indústria que vai fazer com que essas marcas cheguem em outros lugares. Mas sim, o Sport TV sempre foi o carro-chefe, sempre foi líder, sempre foi um grande orgulho e com uma clareza de posicionamento muito grande. E com uma conexão na Globo talvez muito mais forte do que outras marcas, né? Porque a gente tinha uma inteligência ali que foi se aprimorando, que é muito saudável. E a gente tem grandes talentos que saíram do Sport TV, né? O Thiago Leifert, que teve agora no domingo, no Domingão, a Bárbara Coelho,
a gente tem vários, o Luiz Carlos. Então, esse trânsito também é muito interessante para a construção da marca. E desde a decisão de a gente ter uma operação cada vez mais otimizada na transmissão, você passa a ver Sport TV e Globo na roupa de todo mundo, na canopla, e isso é uma exposição que é muito interessante para a TV, que ela começou a ser vista pelo Brasil inteiro. Então, você estava preso ali no universo de modelo TV por assinatura, mas, ao mesmo tempo, sua marca está falando com o Brasil inteiro quando está na TV Globo. E, ao mesmo tempo, a TV Globo podendo se associar um pouco de uma marca que é especialista em esporte. Então, isso tudo é um pensamento de brand, que passa por negócio, que passa por otimização de transmissão, mas que vai construindo a marca. E o próprio uniforme novo, né, desse ano do Sport TV, que ele é muito bonito, o azul, né, você tem as duas marcas ali, é belíssimo o uniforme. E aí eu notei aqui, né, para quem está acompanhando a gente pode ter perdido, Globo, qualidade da transmissão, Premiere, a exclusividade, e o Sport TV, a quantidade. De novo, dentro de um conceito, a gente vai explorar um pouquinho, né, uma só Globo, mas você tem o pilar de cada um dentro da temática do esporte. Bom, vamos agora para a Globo, vamos conversar um pouquinho, né? Assim, conta para a gente, então, dentro dessa passagem para a Globo, os teus grandes desafios, se puder falar para a gente um pouquinho do que foi, né, o escopo desse projeto da Uma Só Globo, que resulta nessa integração que você falou aí, por exemplo, entre Globo, Premiere e Sport TV. Porque antes, imagino eu, era muito comum, sei lá, um jogador, vou falar agora, né, do Fluminense ser entrevistado por 3 pessoas, da Globo, do Premiere e do Sport TV, e hoje não, ele tem, ao contrário, uma pessoa, mas que produz um conteúdo muito mais horizontal para todas as marcas. Estou certo? Tá certo. E isso vem da transformação que acontece no mundo, né? Então, assim, se lá atrás o Brasil era para os brasileiros, a decisão que a gente tinha como empresa era que eu, com uma quantidade diversa no meu portfólio, ia conquistar o máximo possível do mercado. E elas podiam agir de forma como concorrente, porque a gente tinha essa possibilidade. Vamos lançar uma série de marcas, elas vão ter autonomia, vão ser independentes, a gente vai ter um pensamento em cima, mas elas vão atuar de forma independente para que, com isso, a gente consiga a maior fatia do mercado do ponto de vista de investimento, de assinaturas, de audiência. Essa era a estratégia. Desculpa só te interromper. O que é uma clássica House of Brands? Eu tenho uma marca, embaixo dela eu tenho várias marcas, e vamos que vamos, igual tal, comparando igual Unilever, igual Procter, igual várias empresas, era uma casa de marcas. Isso. E essas marcas, enquanto negócio, tinham essa independência, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma baixa sinergia entre elas. Então, a partir do momento que você tem um concorrente, na hora de você carregar um talento de um lugar para o outro, de você fazer um cross de campanha, era muito baixo. O que acontece? O mundo vai se transformando e o inimigo já não é mais a marca que está dentro do nosso portfólio. O inimigo não é nem mais um parceiro... A outra TV, não é nem mais a outra TV. Não é nem mais a outra TV. E não é nem mais a própria TV. Então, essa briga por atenção leva a gente para uma complexidade muito maior, o que faz sentido você, primeiro, através da tecnologia, você vai incorporar tudo em um único lugar. Eu acho que no futuro a gente vai ter o controle remoto, você vai apertar Globo e você vai entrar no ambiente Globoplay lá, como você já tem hoje, tá? Você tem a TV fechada, você tem a TV aberta, você tem um produto que é o Netflix-like, né, que é séries e filmes. Você vai ter o Premiere, você vai ter o On Demand, você vai ter tudo no único ambiente. Então, de forma muito corajosa e muito planejada, olhando para onde ia o mercado, a Globo toma essa atitude diferente de vários outros parceiros que a gente conhece no Brasil, que talvez não tenham esse fôlego, não tenham essa ambição. A Globo vai e junta tudo em um único ambiente. Então, agora você tem uma sinergia muito maior e você começa a ganhar relevância, você começa a criar marcas mais fortes, você começa a poder ter um Vai Que Cola, que foi muito bem no Multishow, indo para a TV Globo, um produto da TV Globo, que é o BBB, que hoje está no Multishow, está no Premiere, está no Globoplay.
tá modelando a Globo, porque ele é o que gera conversa, ele é o que ressignifica a Globo. Então, você tem produtos multiplataformas que começam a unir todas essas marcas e a gente ganhar uma eficiência muito maior. Então, a relação custo-benefício fica mais interessante, a gente ainda consegue entregar uma super oferta para o nosso consumidor, e o desafio maior é que, como essa Globo não vai ser só TV Globo, que a Globo é TV Globo, que a Globo é Globoplay, que a Globo é Globo.com, mas que também é Multishow, também é GNT, também é G1, e isso vai fazendo com que você melhore a marca. Então, a Globo, que muitas vezes pode apanhar um pouco por ser acusada de não ter um comportamento parcial no jornalismo, o que não é verdade, porque a Globo é absolutamente imparcial, ela precisa de outros produtos para equilibrar a percepção do consumidor. Então, ela precisa que as pessoas possam consumir o Jornal Nacional no Globoplay, porque aí cada um consome o que quer, você não é obrigado a consumir de forma linear. Você vai ter o próprio Globoplay lá dentro, quem quiser só consome entretenimento. Então, você torna uma marca mais democrática. Eu acho que tem uma série de vetores de diversidade, de conteúdo, de tecnologia, que vão fazer com que a Globo seja cada vez uma marca que vai... e aí a gente volta naquele conceito que você falou no começo. Milhões de Globo para milhões de brasileiros. Então, a gente vai ter uma que você gosta. Eu nem sei se eu deveria falar disso, mas é só um exemplo, não estou falando de nenhum ponto de vista, mas o filho do presidente fez um post, acho que contra a Globo, mas atrás estava passando Sport TV na televisão dele. Eu vi. Então, de repente, você consome e nem sabe o que gosta. Então, o que a gente quer é dizer que, olha, aqui tem um espírito democrático, aqui tem um espírito de diversidade do ponto de vista de conteúdo, de marca, para atingir o seu gosto, na hora que você quer, no preço que você pode pagar. Você pode entrar no Globoplay hoje, você pode não logar e consumir, você pode logar e consumir, você pode logar e assinar o pacote simples, o pacote... Então, assim, porque o nosso mercado é o Brasil, então eu preciso, de forma vertical, ter o Brasil inteiro, né? Eu sou diferente de um Netflix, de um Facebook, de uma Apple, que estão atuando forma mundo. Eu preciso, dentro do Brasil, ter a capacidade de ter um bom desempenho de publicidade na TV aberta, de assinatura, de um pacote de TV por assinatura, de assinatura de um produto como o Globoplay de filmes e séries. Então, atrás desse desafio do pacote completo e ideal para cada brasileiro que a gente está correndo atrás. Nossa, vou começar primeiro, só lembrando aqui, antes da gente começar a gravação, eu estava conversando com a assessora de imprensa de vocês, que é a Tatiana Gentil, a quem eu agradeço aí por toda a atenção, né? E ela só perguntei antes, assim, Tatiana, conta para mim, assim, como é que o Manuel, ela falou assim, ele tem um pensamento uma clareza muito grande. E assim, você está explicando para a gente uma coisa que é altamente complexa, porque isso não é simples, não. Colocar toda essa aranha de empresas e propósitos dentro de uma coisa muito simples, né? Sempre que eu estou falando de passar esse conteúdo exige uma clareza muito grande, né? Porque é complexo, tem uma complexidade por trás. Mas, de uma outra maneira, você está falando, essa sinergia entre os canais, ela é o círculo virtuoso, é bom para a Globo, é bom para o anunciante, é bom para o consumidor, é bom para todo mundo. Não tem perda. Muito pelo contrário, ele só traz... É um jogo de ganha-ganha. Todo mundo ganha nessa sinergia. Acabou aqui o Big Brother, mas se eu quiser continuar vendo em outro canal, se eu quiser ver 24 horas, eu tenho. É muito bacana essa sinergia. E essa lógica que você falou do Big Brother, o melhor hoje em dia é a gente entender o quanto que o Big Brother e todos os produtos Globo, né, eles extrapolam a entrega. Então, do ponto de vista de entrega comercial ou de conteúdo, ele extrapola, porque eu não te entrego uma conversão ou um clique, eu entrego um assunto que gera conversa, que gera engajamento, que modela e é modelado pela sociedade. Hoje, como o próprio Thiago aceita input de fora, ele consegue trazer para dentro da casa, isso é uma marca nova, isso é uma marca que está conversando, que não é mais só sobre broadcast, é sobre ressignificar. E o que você falou da complexidade que tem por trás disso tudo, e ao mesmo tempo, como de alguma forma eu consegui botar com alguma clareza, esse é o nosso maior desafio, é que no fim do dia a experiência para o usuário seja simples, ela tem que ser sem fricção, ela tem que ser sem ruído. A gente sabe hoje que se você tiver qualquer layer, se você tiver qualquer dificuldade para acessar um conteúdo... Você desiste.
você desiste. Então, a gente fez uma pesquisa recente que a gente viu que o principal atributo hoje para uma marca é o fácil acesso ao conteúdo. No universo audiovisual, é o fácil acesso ao conteúdo. Então, por exemplo, a gente, quanto TV Globo, quando a gente disponibiliza no Globoplay, a gente está trabalhando diretamente nisso. Quando eu estou só na TV, é ruim, porque a pessoa perdeu o horário daquele negócio, ela não consegue ver quando e onde ela quiser. Então, esse é o nosso desafio, é entender que você tem que entregar uma boa experiência de uso. E essa experiência de uso pode ser na hora de você consumir um conteúdo, na hora de você fazer uma assinatura, ou até mesmo na hora de um mídia, um parceiro nosso da agência, comprar ou fazer um planejamento de mídia. Ele tem que ser da mesma forma que ele compra um bilhete para ir no cinema hoje em dia, ou aluga uma casa no Airbnb. Então, a experiência para a gente hoje é muito importante. Não sei se é a melhor imagem, mas veio na minha cabeça a imagem do Lego, né? Antigamente vocês eram bloquinhos, né? Voltando ao House of Brands, vocês eram bloquinhos separados. Hoje, acima de tudo, é uma grande construção. Você constrói da melhor maneira cada uma dessas experiências e sinergias, né? É bem legal isso, bem bacana. E ela é infinita, né? Assim, você tem que estar realmente sabendo. Porque você pode pegar, inclusive, Lego do amiguinho. Você não precisa estar no Lego sozinho, porque pode ter relações que pode ser ganha-ganha. Eu acho que se os dois ganharem, é saudável. A gente teve um exemplo ontem, eu não sei se você viu, mas no Globoplay, a gente teve o Gil. Vi. E estava com a Juliette. E estava no Multishow. Estava com a Juliette, que era Big Brother, e agora é embaixadora do Globoplay, e vai ter um documentário lá, e depois a gente vai ajudar ela, ou contribuir o máximo possível na carreira dela de cantora, com a ajuda do Multishow. Então, assim, tem todo um ecossistema que vai se realimentando. E ela foi no Saia Justa 2 semanas atrás. Então, é muito rico. Você tem um ambiente onde você gera conteúdo para todo mundo. Eu diria que é um universo em expansão, né? Vocês conseguiram agora um alinhamento que vira um universo em expansão, né? A boa notícia está só no começo. Breaking news, estamos só no começo. É verdade, Dário, parece mentira, mas assim, tem toda uma mudança cultural na empresa de trabalhar de uma forma alinhada e entendendo que o valor que você cria para o seu produto é valor para o outro também, que quando a gente começar a rodar isso, todo mundo engajado e entendendo, porque o momento agora é de transformação, né? O momento de transformação dói. Claro. Quando a gente conseguir pegar todo o valor da transformação, eu acho que a gente vai realmente fazer a diferença. Não, nossa. Estamos aqui na expectativa e na torcida. Vamos só voltar. Qual é mesmo o tagline? Milhões de uns para um. Eu sempre me enrolo no uns para uns. Como é que você falou ainda há pouco? Milhões de globos para milhões de uns. Desculpa. Essa campanha é uma campanha criada pelo Sérgio, que esteve aqui com a gente há muito tempo, o Sérgio Valente. É uma campanha que nasce da motivação de a gente trazer relevância do impacto da Globo, da TV Globo nesse momento ainda, para o mercado publicitário. Então, a gente grita lá milhões de uns, né, que a gente fala com 100 milhões de uns, perdão, que a gente fala com 100 milhões de uns. Depois a gente traz isso para um discurso de publicidade, onde a gente fala milhões de possibilidades, é uma Globo mais flexível e com um produto muito maior, e depois a gente chega no consumidor final, falando para milhões de globos, milhões de uns. Essa é uma campanha super importante, mas que está num ciclo que ela agora deve passar para um outro lugar, que é isso um pouco que eu estou te falando da relevância. Entendi. Enquanto a gente entrega muito mais do que falar com milhões de uns, eu falo muito mais do que isso, porque eu gero conversa, eu gero engajamento, eu viro assunto. Se você for olhar para o Twitter, se você for olhar para as redes sociais, a performance dos produtos da Globo, elas são infinitas, elas que fazem aquilo girar e acontecer. Então, a gente deve passar por um outro momento aqui. Mas, assim, essa campanha Milhões de Globos para milhões de uns define muito bem o que a gente é. É como se a gente teremos uma Globo para cada um de cada brasileiro. E a gente vai falar com todos e com cada um. Então, a gente vai falar da TV aberta até o Globoplay, que você está lá logado, consumindo exatamente o que você quer. Ok. Quais são os pilares da marca Globo? Se a gente olhar a Globo como a marca-mãe de todas essas marcas, a gente tem três pontos muito importantes, né? Eu acho que a informação é uma coisa muito importante, que sempre diferenciou a Globo, a informação de qualidade,
credibilidade. Acho que a Globo nunca abriu mão disso por nada. Acho que isso é uma escolha que está desde o começo, desde o Dr. Roberto, é uma escolha da família e que a gente tem muito orgulho, né? Eu não sei se você viu, a gente lançou semana passada uma campanha no Jornal Nacional, lá em parceria com o jornal do Bonner, falando da importância do jornalismo nesse período de pandemia e tentando humanizar um pouco, porque são pessoas que fazem isso. E a Globo é uma empresa sobre pessoas, né? Somos quase 15 mil pessoas. O outro pilar, depois da informação, é a diversidade. Então, diversidade é uma coisa que a gente preza muito e vamos acelerar. E aí, diversidade, desde o ponto de vista interno, quando a gente busca refletir a sociedade dentro da Globo, não é uma coisa que vai ser simples, mas é uma coisa que tem uma decisão tomada e que a gente vai fazer. Como é que a gente reflete o Brasil dentro da Globo, né? Porque o Globo é um pouco do reflexo do Brasil. E, por fim, a cultura e o entretenimento, né? Como é que a gente ajuda a ser um momento que traz felicidade para o brasileiro. Eu acho que através da cultura, do entretenimento, da diversidade e da informação, a gente tem esses pilares muito fortes que vão atingir todas as nossas marcas. Uns mais próximos de informação, outros de entretenimento, outros da discussão de diversidade, mas eu acho que a gente parte desse lugar. Informação e com credibilidade, diversidade, cultura e entretenimento. Só pensei também que tivesse, porque assim vocês são muito fortes nisso, né, quando você pensa numa área geográfica, que é o encontro com a comunidade, né, a prestação de serviços a uma comunidade, né, por exemplo, aqui. Na nossa visão, sempre teve lá o lugar do grande encontro. Então, você está correto. É o lugar do grande encontro a partir da criação de conteúdo, de informação, de diversidade, de cultura. E tem sempre um outro vetor aí que eu não te falei, que é da educação. A educação sempre foi um valor social que teve muito colado na Globo. E a Globo agora vai realmente acelerar nisso, né? A gente sabe que a educação é o que esse país precisa, é o diferencial para a gente construir o futuro. Então, a própria Fundação Roberto Marinho, que trabalhava com patrimônio e com ecologia e com educação, passa a focar só em educação agora, prioritariamente. A Globo, que tinha outros temas, passa a focar também em educação. É óbvio que a gente vai falar de sustentabilidade, de educação cidadã, mas sempre com foco em educação. Educação, a gente vai ter um grande projeto que vai ser lançado esse ano, com realização ano que vem, mas que vai unir toda essa grande empresa em volta desse tema. E aí a gente trazer luz e ser o motor, porque eu acho que já tem diversas iniciativas maravilhosas de educação no Brasil, mas que precisam ser valorizadas. E a gente vai muito mais olhar para frente, né? Como é que a gente empurra o Brasil para frente, do que necessariamente eu fazer qualquer correção que ficou para trás. Eu acho que esse talvez pode ser um papel da Fundação Roberto Marinho, um telecurso, um próprio desafio do governo. O que a gente quer, qual é o currículo de tecnologia, qual é o currículo de educação socioemocional que a gente precisa trabalhar. Então, a gente vai trabalhar esses temas em educação, e vai ser uma coisa muito legal. Eu acho que vai fazer um bem danado. A gente tem muita gente fazendo coisa boa, a gente tem o Itaú, a gente tem o Jorge Paulo, a gente tem alguma iniciativa no interior do Ceará que vai tirar água do poço e ajuda. Então, a gente vai olhar para todo o Brasil e todos os Brasis, né? Eu acho que vai ser fantástico. Nossa, como professor e como cidadão, eu sim, só posso bater palmas, assim, eu acho que a educação passa a ter, não sei se passa a ter a melhor maneira, mas ela passa a ter um foco, ela deixa de ser transversal no sentido de tangenciar, e passa a ser um pilar. Eu acho que, nossa, essa é uma belíssima contribuição, né, assim, de levar a educação, reflexão ao povo, né? Eu acho linda essa iniciativa, linda. E mais do que isso, a gente quer trazer percepção de valor. Eu quero trazer a parte de diversão, a parte do entretenimento, porque a gente vai ser, não a casca, mas a parte, o brand, a parte de fora, porque as ações já estão sendo feitas. Sim. É tentar criar essa grande orquestra e dar valor e luz. Então, se você tivesse um grande projeto de educação e falasse assim, pô, será que eu posso contar com a Globo? Sim, você vai poder contar com a Globo. E é uma coisa que a gente não vai fazer sozinho. A gente quer ter parceiros na hora de incubar, na hora de valorizar, na hora de reconhecer. Então, assim, vai ser uma coisa aberta, diversa, inclusiva, desejável, saindo daquela performance mais tradicional, de formalidade, de valorização.
A gente quer trazer... Eu sempre brinco que eu tenho uma memória, quando criança ainda, que meu pai me levava para a Feira do Livro. E como aquilo ali era sensacional, né? Tinha uma comunidade ali que era bom para o talento, era bom para a editora, era bom para o escritor, era bom para o aluno, era bom para o pai, era bom para a mãe. Então, como é que a gente, de uma forma contemporânea, consegue trazer aquele espírito de volta? Eu acho que a Globo pode contribuir muito para isso. Com certeza. Tem um papel mega importante nisso. Eu me lembrei agora, Manuel, eu estou desenvolvendo um curso, né, lá na FGV sobre streaming, um curso rápido, né, para as pessoas entenderem o que eu... Com isso você tem que pesquisar, ouvir muito, ler muito. E aí, só voltando à questão, teve um vídeo que o cara falou assim, pô, tudo no streaming é maravilhoso, tudo, né, tudo é maravilhoso, menos uma coisa, porque antigamente quando todo mundo, ou seja, o Brasil, parava para ver uma novela ou um filme naquele momento, no outro dia ele era objeto de discussão de todo mundo. E hoje em dia, cada um assiste a série na hora que quer, na ordem que quer, né? Eu começo, sei lá, por turco, você começa por um francês, e não sei. Então, eu acho que o único encanto que se quebrou era, assim, aquela conversa no outro dia, o Big Brother, lógico, mantém, lógico, mas estou falando dessa quantidade de que você fragmenta e você deixa de ter as grandes discussões que eram muito bacanas, né? Pô, você viu aquela cena? Você viu não sei o quê? Hoje isso sumiu, né? Eu acho que Porque, eu estou falando isso porque tem a ver até com a tua experiência da Feira do Livro, porque era um momento mágico. Eu também me lembro que meu pai me levava e era um momento mágico, porque todo mundo estava discutindo ou aprendendo ao mesmo tempo, né? Hoje isso é posto e cada um consome no seu tempo, né? O que é maravilhoso, mas fragmenta essa percepção. Eu acho que fragmenta, mas ao mesmo tempo, como você tem essa capacidade de conexão muito rápida, na verdade você inclui, você traz as pessoas para a conversa, quando você está fora de uma conversa, você já entra rapidamente e cada um consome o que você quiser. Eu sou a favor disso, eu não sou contra isso. E aí o ao vivo passa a ter uma relevância muito grande, né? O próprio Jornal Nacional, ele é quase um ao vivo, né? Porque ele ainda dá o breaking news. Mas se você olhar para o esporte, se você olhar para o BBB, se você olhar para os reality, se você olhar para o jornalismo o tempo inteiro, que entra numa outra dinâmica, então o ao vivo hoje em dia ele tem uma relevância muito grande, né? E a gente tem diversos olhares. Aí você tem aqueles olhares que não são os olhares legais, né, que estão dentro da cultura da desinformação, que é uma coisa realmente que afeta a nossa sociedade, né? Existe toda uma estrutura de desinformação muito grande, e aí de todos os lados, do ponto de vista de marcas, de política. Isso é uma coisa muito ruim, que a gente ainda está num ambiente muito não regulamentado, onde você não sabe a quem recorrer, e por isso a importância da Globo, da sua credibilidade. Assim. Mas eu entendo completamente o que você está falando, né? A conversa hoje em dia é mais para dar spoiler e estragar a série do amiguinho do que para falar necessariamente o que aconteceu. A minha sogra adora falar isso, ela chega e fala sempre o final da série. Então, qualquer série que ela vê, eu não vou ver. Vamos de novo, né? Assim, está sendo maravilhosa a conversa e eu, particularmente, estou aprendendo e espero que quem esteja acompanhando a gente esteja potencializando muito mais isso, porque é um ambiente muito rico. Vamos falar agora um pouquinho, assim, a marca Globo, né, que tem lá as evoluções, as estilizações feitas pelo Hans Donner. Eu vi há pouco tempo que para as redes sociais vocês fizeram, não sei se é a melhor maneira de chamar, mas um lifting para as redes sociais. Na verdade, assim, tem toda uma lógica que eu posso até te apresentar depois, eu não sei se você já viu os vídeos, mas assim, a Globo passa a ser a marca-mãe, né? Então ela tem o símbolo da TV Globo, que foi durante muito tempo, e o nome Globo, que foi revisto, né? Que ele está bebendo muito mais numa solução do Globoplay, de uma marca mais acessível, mais próxima, mais leve, num tom menos hierárquico. Então, toda aquela solução tem a ver com aquilo. E aquilo é a solução da marca-mãe. E aí, agora, a gente está fazendo a nova marca da TV Globo. Volta a se chamar TV Globo. Então, vai ter o uso do símbolo como protagonista, mas vai ter também a solução escrita TV Globo. A gente tem que reorganizar isso. E a gente vai democratizar esse símbolo. Então, esse símbolo ele é da marca-mãe, ele é da TV Globo, ele é da Globo.com,
e ele é do Globoplay. A gente vai começar a pensar a estratégia para que ele esteja presente em todos os lugares. Mais à frente, ele vai estar presente endossando os canais de TV por assinatura e os produtos digitais, para que um dia a gente possa olhar para o símbolo da Globo um pouco como, sei lá, o símbolo da maçã da Apple, que está em todos os produtos dele, mas significa uma empresa muito maior. Então, esse é o nosso objetivo. Entendi. Bom, se por um lado Netflix, né, porque você já falou sobre isso, né, traz talvez um dos pilares seja essa multiculturalidade, ou seja, você pode assistir coisas do mundo todo. Para Globoplay, você tem a brasilidade muito forte. E aí você tem as ações que você faz no Brasil, mas você tem as ações que você faz no exterior para brasileiros. E não brasileiros, lógico. Mas, por exemplo, meu filho mora na Suécia, ele tenta assistir de alguma maneira coisas da Globo lá, né? Essas ações para o exterior, como é que vocês pensam nisso, né? Qual é o alcance para o internacional? Que também é uma outra marca, né? Globo Internacional, não tem isso? Tem, mas aí a Globo tem alguns papéis, né? Uma é quando ela faz o licenciamento de conteúdo, tá? Então ela tem um modelo de negócio que, através do licenciamento do seu conteúdo, ela faz com que as novelas viajem o mundo, mas dentro de um ambiente de marcas, de canais, não necessariamente os nossos. E de uma outra forma muito simples, a gente tem o Globoplay, e até a própria Globo Internacional, a TV Globo Internacional como canal, mas esses são produtos que visam exclusivamente os brasileiros ou, no máximo, povos da língua portuguesa. E é um negócio que a gente não... Se você perguntar, o Brasil, o Globoplay vai ser um produto mundo? Não vai. Ele é um carinho, ele é um cuidado, ele é uma possibilidade de a gente continuar falando com os brasileiros que não estão no Brasil. Então, esse é o nosso modelo. Um é venda e licenciamento de conteúdo, como qualquer outro grande produtor de conteúdo faz. E o a novela brasileira passa em Portugal, passa no México, passa não sei aonde. O campeonato brasileiro é visto em Portugal. Aí é licenciamento de conteúdo. Quando a novela vira mexicana, ou vira turca, ou vira... Isso é um licenciamento e é o conteúdo que está caminhando. É óbvio que a Globo caminha junto à marca, mas é o conteúdo que está caminhando. E o outro é a plataforma Globoplay, que a gente busca ter uma experiência muito similar ao que você tem no Brasil. Em alguns momentos a gente não vai conseguir por causa de direitos. Isso não é um privilégio nosso. O Netflix não disponibiliza no Brasil tudo que ele disponibiliza nos Estados Unidos, ou a mesma coisa que ele disponibiliza nos Estados Unidos. Alguns players já estão indo por esse caminho, então a Apple, tudo que ela produz, ela já tem direito ao mundo. O Netflix ainda tem que se adaptar. O Globoplay é a mesma coisa, mas o nosso intuito para o mercado exterior é cuidar dos brasileiros que estão fora do Brasil para que eles tenham esse laço emocional e que a gente tenha alguma rentabilidade que seja interessante, plus para o negócio ali. Mas não seremos um player mundial. Não, faz todo sentido. Manuel, acho que ele tem mais só umas 3 ou 4 perguntas, mas desde já, assim, nossa, que bela conversa, que bela clareza de pensamento. Primeiro, março de 2020, o mundo, né, literalmente o mundo se modifica por conta da pandemia. Os meios de comunicação, assim, né, passam a ser cada vez mais mega relevantes para fazer a gente entender o que está acontecendo pelo mundo. Quais foram os grandes desafios da gestão da marca Globo nesse twist, nessa mudança, né, do que era detesto essa expressão, mas o velho normal para o atual normal? O desafio, assim, primeiro da pandemia, eu acho que ele é similar para todo mundo, né? Assim, é um momento de muita dor, de muita transformação, de muito questionamento, algo que eu acho que a gente não esperava como sociedade nessa gravidade, né? Todo mundo estava ali 15 dias, 20 dias, um mês, até quando a gente tomou noção de que o negócio ia ser muito maior. Do ponto de vista da Globo, tem um atenuante aí, que é o seguinte: a gente está em plena transformação, né? Então, a gente estava mudando de casca, a gente estava... Quadrado, transformação ao quadrado. A gente estava fazendo uma fusão da empresa, conhecendo pessoas novas, novas estruturas, remodelando tudo, assim. E aí você não conseguir fazer isso de forma física, no momento de transformação, é muito mais complexo, né? Porque você fica conhecendo seus novos chefes, parceiros, estrutura, através disso aqui, que é uma coisa
que a gente se acostumou, mas lá atrás a gente era muito frio, a gente não sabia nem falar quem começa, então isso foi um dificultador. Ao mesmo tempo, a gente teve que parar de produzir muita coisa. Então, a demanda diminuiu, né? Então, de alguma forma, a gente ganha tempo para respirar, porque se a gente tivesse podendo produzir com a pandemia digital no meio da transformação, então, assim, ao mesmo tempo que você ganhou o desafio da transformação, de novas equipes, novas estruturas, novos desafios, você teve um respiro na produção, que poderia ter sido muito ruim, mas não foi, porque a Globo teve um desempenho maravilhoso com todos os seus conteúdos de acervo. Então, a história da Globo, a marca da Globo Conteúdo, conseguiu sustentar ela no meio dessa pandemia. Você viu, a gente teve novelas reprisadas, programas reprisados, e isso foi mais do que suficiente para o público se reconectar, porque tem todo um histórico emocional ali. Uma memória afetiva, né? Uma memória afetiva que facilitou muito nossa vida. Então, eu acho que a gente teve o desafio da fusão, o desafio da pandemia, que é comum à sociedade, desse universo digital aqui, onde a gente não sabe qual é o limite de entrar e sair numa reunião, e é uma coisa que a gente está revendo como empresa, mas a gente teve também um alívio de não ter que fazer uma Olimpíada, de não ter que produzir todas as novelas. A gente fica triste com isso, mas do ponto de vista de banda, foi ideal, porque você faz as mudanças e você tem um tempinho melhor para acomodar. Agora a gente vai ver se na saída da pandemia, se Deus quiser, na volta do nosso modelo, a gente vai poder começar a testar essa estrutura cada vez mais. Olha, as decisões que a gente tomou fizeram sentido, a gente vai continuar conseguindo entregar com relevância o conteúdo, a junção dessa... Então, assim, a gente está se preparando e tendo tempo para se preparar para isso. Mas também é um processo de muita dor, né? Mudar nunca é simples. E tem uma frase que me falaram uma vez, que fica na minha cabeça, que é assim: se você achou que a transformação está muito rápido, ela nunca teve tão devagar. Eu acho que a gente ainda vai acelerar muito a mudança, tanto dentro da empresa quanto na sociedade. A gente está num momento de uma velocidade muito alta, né? Acho que todo mundo fica querendo diminuir, mas está difícil. Então, essa é uma coisa que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que se vigiar. E aí você falou de produção de novela, Olimpíadas, e aí já pegando os jogos, a gente está perto aí dos jogos, né? Assim, tem o Despertando o Melhor de Nós, né? Essa grande assinatura, que é mágico, né? Assim, é bem bacana isso, né? O Despertando o Melhor de Nós é sensacional por duas coisas, né? Primeiro, porque a Olimpíada faz isso. Faz. O esporte como um todo faz isso, a superação, né? Isso. E o momento da Olimpíada é esse momento máximo do esporte. Então, Despertando o Melhor de Nós tem uma conexão com o Japão, né? Que a gente vai estar despertando para ver o esporte por causa do fuso horário. Tem uma conexão de tirar o melhor da gente. E quando a gente... Esse slogan ele é criado antes da pandemia. Então, quando chega da pandemia, ele ganha mais força ainda, porque eu acho que cada um está tirando o melhor de si mesmo nesse momento para superar. Então, acho que foi um match tríplico, assim, por despertar pela conexão, de despertar, de acordar, mas ao mesmo tempo de inspirar, pela pandemia e pelo esporte. Então, a gente foi muito feliz, e esse já foi um alinhamento de esporte. Então, se você for olhar para o Sport TV, a gente trabalha esse slogan; se você for olhar para a TV Globo, a gente trabalha esse slogan, e onde a gente estiver falando de Olimpíada, a gente está debaixo desse guarda-chuva. Não, é muito, muito bacana. Última pergunta para liberar você, imagino que a sua agenda, né? Primeiro, já agradeço desde já a sua atenção e ter criado esse momento para a gente conversar. Né, dessa tua concepção, né? Assim, com essa tua clareza que você está fazendo, né? Toda essa transformação, trocando o motor com o avião voando. Se uma pessoa, assim, um aluno de MBA, né? Algo entre 25, 30 anos, 32, 33 anos, geralmente é a média. Que sugestão você dá para uma pessoa que acabou de ver toda a nossa conversa e quer ser um gestor igual ao Manuel? O que você sugere para essa pessoa? Meu filho está fazendo 18 anos, né? Eu não sei se você responder isso para ele, mas assim, é um desafio muito grande. Assim, eu acho que, primeiro, você tem que fazer o que você deseja. Isso não quer dizer que é fazer o que você quer, né? Assim, né? Porque se você for seguir seu sonho, provavelmente ele não vai acomodar os desafios que você precisa.
Então, eu acho que você tem que pensar no sonho, mas como resultado lá na frente. Aonde você quer estar lá na frente, para que você comece a construir agora. Eu acho que muitas vezes a gente fala assim, meu sonho hoje, mas você tem que ter algum compromisso desse sonho com o futuro, porque senão você entra numa zona de conforto. A outra coisa é que eu, particularmente, eu acredito em equipe, né? Eu acredito que você protagoniza e vence com a equipe. Não é sozinho, e de verdade. Acho que a gente está vivendo num mundo hoje em dia que a gente tem que viver em rede e conseguir reconhecer o valor disso. Então, quem fez o logotipo da Globo foi o meu designer, que o gerente aprovou, o diretor trouxe para mim, a gente levou, e é um conjunto de percepções que vai criar essa nova marca. Então, eu acredito muito que uma ideia cresce melhor na cabeça da outra pessoa do que na cabeça de quem teve a ideia. Bacana isso. Se você entender isso como um valor, eu acho que esse é um valor essencial para um executivo, para um gestor hoje em dia de branding, de marca. Você acreditar realmente nessa troca. Porque aí você vai ter as pessoas engajadas, trabalhando com você. Você tem que dar oportunidade para que alguém possa protagonizar, para que em conjunto vocês possam representar o melhor. Então, tem algumas frases que eu gosto. Então, essa é uma. A outra é entender, olha, o melhor marketing é o conteúdo. Então, não fique achando que a casca, que a identidade visual, ela sozinha, isolada do negócio, ela não vai construir nada. Ela precisa estar conectada com o conteúdo, ela precisa estar conectada com os desafios de negócio. Isso é muito importante. E, por último, eu sempre digo que o melhor briefing é a convivência. Então, a convivência com o produto que você trabalha. Se você não consome, se você não vê TV Globo, se você não assiste GNT, se você não está no G1, vai ser muito difícil que você possa fazer algum tipo de gestão sobre aquele produto. E não só com o produto, mas com as pessoas que fazem aquele produto. Você estando próximo do negócio, você convivendo, você vai estar sempre muito mais preparado para entregar a solução. Eu acho que é isso. Manuel, assim, maravilhosa a sua resposta. Mas tem assim, é muito difícil hoje, a gente é bombardeado de conteúdo de todos os lados, né? Tem o tal do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Caramba, se eu estou olhando para cá e lendo para cá, de repente está acontecendo alguma coisa. Então, eu não sei se você pode compartilhar como é que é um pouco dessa sua disciplina de aprender, né, dentro da sua complexidade, de novo, assim, você está falando de TV, está falando de streaming, está falando de esporte, de gente, de não sei o quê. Como é que você como é que é a tua parabólica? Para onde está a tua parabólica para aprender tanta coisa? Ou consumir, de alguma maneira, absorver esse conteúdo? Tem uma disciplina, tipo, as 2 primeiras horas do dia eu faço isso, ou ao anoitecer, tem alguma disciplina? Alguma dica? Eu acredito muito na consistência, né? Então, assim, você não vai ganhar hoje o jogo, nem vai perder hoje o jogo. Então, acho que tem que ter uma consistência. Então, primeiro você tem que ter uma rede de pessoas e aí, de novo, eu volto para aquele lugar da convivência, que vão te abastecer. Então, eu tenho uma agenda onde eu falo com os principais líderes de negócio durante a semana, pelo menos uma vez na semana, sobre nenhum assunto, e aí eu vou falar sobre os desafios dele para eu poder entender. Então, essa é uma forma de conexão muito grande. Tem uma outra forma, que são os veículos especializados e toda a equipe que a gente tem de comunicação, que a própria Tati está aqui, que abastece a gente do que está sendo falado hoje. E o outro é um pouco do seu desejo do futuro, que além da leitura, está muito ligado a gente participar de palestras, a gente escutar pessoas diferentes, de lugares diferentes, falando sobre temas diferentes. Então, eu tive a oportunidade de participar de vários festivais durante minha vida, seja Cannes, SXSW, sempre foi muito inspirador, e você pode ter acesso a essas pessoas. Você procurar construir conexões com essas pessoas é muito legal. Então, um dia na vida eu conheci o Scott Galloway, outro dia eu conheci o Lee Hunt. Então, são pensadores que te ajudam muito. Dentro da própria empresa, eu tive a oportunidade de estar em Stanford, de estar no MIT, de estar em Harvard, de estar na INSEAD. Então, estudar, olhar para fora, se você tiver a oportunidade, seja digital ou não, tem pensamentos de indústrias que estão na frente da gente. Então, hoje os Estados Unidos está à frente da gente. Está à frente hoje, talvez, 2 anos. Já teve 10, 15 lá antigamente na TV por assinatura. Então, a sua obrigação de olhar e reagir é muito mais rápido. Mas
olhar para fora, criar uma rede de conexões internas e ter uma dinâmica de acompanhar o que está acontecendo no mercado diariamente. Então, eu acho que esses são movimentos importantes. Manuel, te agradeço profundamente toda a sua atenção, todas as suas dicas, explicações. Eu acho que vai ser valioso para todo mundo que nos acompanha, tá? Quer falar alguma coisa final ou encerramos? Não, queria te agradecer. Para mim foi um prazer poder falar do começo do Aloysio até o meu desafio da Globo. É até um teste para a gente ir recapitulando para ver se todos os desafios estão na página correta. Você é uma pessoa muito generosa e foi realmente um prazer para mim estar aqui. Pessoal, tivemos a oportunidade de hoje conversar com o Manuel Falcão, diretor de marketing e comunicação da TV Globo. Acho que a gente teve a oportunidade, através dos pensamentos do Manuel, da forma como ele apresentou para a gente, entender um pouquinho de como trazer para o ambiente de decisão, para a criação de modelo de negócio, para a geração de valor, toda a estratégia de brand, né? Não existe esse falso dilema, aqui é brand e ali é estratégia, não existe isso. Está tudo famoso junto e misturado. Então, mais uma vez, a gente sai com a sensação do dever cumprido de ter conversado com uma pessoa muito relevante dentro do nosso universo do branding nacional. Bora falar de branding, até a próxima.